Bom, pessoal, estou fazendo esse rápido tutorial para a gente combinar, trocar algumas ideias sobre a, a coisa que é mais premente, que é como fazer uma prova do Moodle, mas também já deixar organizado como construir todo esse processo. Então, esse tutorial eu vou organizar em duas partes, que uma primeira parte é sobre a organização do banco de questões e a outra parte propriamente as alternativas que você tem para compor a prova e principalmente o aspecto de você sortear questões ou organizar a tua prova a partir de uma composição aleatória. Bom, primeiro aspecto, então, o primeiro passo eu diria que para ficar bem tranquilo de você organizar a prova, nós vamos começar trabalhando pelo banco de questões, não pelo questionário, pela prova inicialmente, porque fica mais complexo depois de você reorganizar as questões. Isso, na verdade, se você elaborar uma prova antes, não tem problema nenhum, você pode remanejar essas questões da prova e realocá-las de novo numa estrutura de banco de questões, né? Mas então já faz direto, começa do banco de questões e depois nós vamos ver que é muito prático você manipular esse banco de questões para diversas necessidades que você venha a ter no futuro. Então, com relação ao banco de questões, primeiro aspecto que é importante que a gente vai trabalhar no banco de questões são os temas de conteúdos. Então, se você não organizar por temas para depois fazer a composição aleatória, pode ser que, de repente, um aluno tenha uma prova com só um tema de um conteúdo, de um conjunto, às vezes, de 3 ou 4 temas que você trabalhou, e, ao contrário, outro aluno tenha também só de outro tema. Então, você, organizando por tema, depois na composição aleatória, você pode combinar as quantias de cada tema conteúdo. Segundo aspecto, níveis de dificuldade. Então, se você, com certeza, na hora de você pôr... Eu costumo organizar as minhas provas num gradiente. Eu crio um bloco de questões bem básicas, intermediárias e depois, claro, cobro menos, mas sempre coloco algumas questões para verificar, para avaliar efetivamente um grau mais avançado, mais aprofundado. Então, se você não organizar também em função dos graus de dificuldade, pode ocorrer que um aluno pegue uma prova com questões muito fáceis e o outro aluno pegue uma prova com questões muito difíceis. Então, pelo banco de questões, você consegue calibrar os níveis de dificuldade. E, claro, você tendo o banco de questões, ele fica visível para você e fica muito mais versátil você fazer as inúmeras composições aleatórias que você desejar ou que for apropriado em função da característica do perfil da tua disciplina. Bom, então, vamos começar então pelo banco de questões. Bom, então, aí estamos na página inicial do Moodle. Então, primeiro aspecto para a gente começar a manusear o banco de questões, você primeiro entra numa disciplina. Então eu vou entrar aqui na disciplina de administração do capital de giro. Então entra apenas na página principal da disciplina. Então não clique, se você tem algum questionário, não clica nele, porque senão você vai criar um agrupamento para aquele questionário. Então, estando aqui na página principal da disciplina, você vai descer até aqui aonde tem banco de questões. Não vamos... Como o objetivo desse tutorial é algo bem simples, não vamos falar de importação e exportação. Então, dois aspectos que vão nos interessar para organizar esse banco de questões são as categorias que a gente vai montar e depois as questões que nós vamos alocar nestas categorias. Então, vamos clicar aqui em categorias. Então, olha, já está mostrando aqui a categoria básica, né? Então, a chamada padrão para a disciplina. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu já vou pegar e vou colocar aqui, vou chamar de banco de questões, prova
primeiro semestre. Então já vou saber que tudo que eu for precisar para a prova do primeiro semestre vai estar nesse banco de questões. Então já criei aqui e vou adicionar essa categoria. Então note que ela ficou uma categoria subordinada a esse padrão. Falou, não, mas é que essas questões as que eu tenho jogado por aqueles, por exemplo, eu tenho 34 questões dos questionários que eu vinha fazendo. Eu quero ter uma. Então eu venho e recuo um grau hierárquico. Então eu vou recuar um grau hierárquico. Então veja que esse banco de questões ele ficou na mesma hierarquia desse aqui. Então agora você separou. Você tem essas questões gerais, inclusive você pode retirar daqui e passar para essa categoria aqui. Então, agora o que eu vou fazer? Bom, vou começar a montar o banco de questões. Então, eu venho aqui, então eu vou começar a criar dentro desse banco. Então agora eu quero, ó, a categoria pai é o banco de questões. Então eu vou trabalhar aqui 3 temas nessa avaliação de capital de giro. Então, fundamentos de capital de giro. Eu vou colocar a sigla para depois vocês entenderem como visualizar esses aspectos. Né? Fundamentos de capital de giro, fundamento FCG. Então vamos adicionar essa categoria. Então está aqui. Eu também vou querer trabalhar mais um conjunto. Então, dentro do banco de questões, eu vou trabalhar outro conteúdo que chama fluxos de caixa. Eu vou salvar esses fluxos de caixa. O que acontece? Olha, esse aqui é depois desse, então vou descer e deixar na ordem. Então, pelo conteúdo, começa por aqui, fluxo de caixa. E também eu vou trabalhar mais um tema nesse semestre avaliativo, o conjunto avaliativo, análise das demonstrações financeiras. Demonstrações financeiras. Então, vamos adicionar essa categoria. Eu acabei esquecendo de trocar, então vou editar ela. Análise das demonstrações financeiras, ela tem que ficar aqui no banco de questões, não lá no. Então, já trouxe ela de volta. Então, para a prova do primeiro semestre, está aqui o meu banco de questões e eu já vou organizar as questões dentro desses 3 temas, conteúdos que eu vou trabalhar. Agora, o que eu vou fazer? Bom, fundamentos de capital de giro é o conteúdo mais amplo que eu trabalhei. E eu quero incluir 3 níveis de dificuldade de questão dentro desse tópico. Então, eu vou colocar aqui fundamentos de capital de giro, questões básicas, então, do básico. Porque depois ajuda você a visualizar. Né? Então, esse fundamento de capital de giro, o nível básico, né, eu vou chamar só de básico para encurtar, eu quero que fique aqui. Né? Então, eu vou salvar, vou adicionar essa categoria aqui. E depois, lógico, você pode ir manuseando o nível hierárquico dessas categorias. Eu também vou criar, em fundamentos do capital de giro, um nível intermediário, questões assim mais ou menos básica, mas já um pouquinho com uma cobrança cognitiva maior, né? Então, esse aqui também vai ficar aqui dentro de fundamentos de capital de giro, vou adicionar essa categoria. E vou também criar para esse caso aqui, fundamentos de capital de giro. Olha, vamos colocar aqui, dentro dessa categoria, aliás, um grupo de questões um pouquinho mais avançadas. Aquelas que você coloca 1, 2 ou 3 na provas para realmente avaliar ali, de repente, os alunos que conseguiram evoluir melhor. Né? Então vejam que já tenho essas categorias. Né? Então, só para ficar mais organizado, eu vou baixar eles nas ordens dele. Então, aqui, deixa eu pegar para subir o básico, e vamos subir o intermediário para ficar básico, intermediário e avançado. Então agora, a hora que a gente for montar as questões, você começa a montar em função dessas categorias. Você pode fazer assim para fluxo de caixa, 1, 2 ou 3 categorias, ou quanto e também para este conteúdo. Então, veja, aqui
eu vou parar por aqui, mas você pode organizar o número de tópicos, os critérios, como melhor coadunar a tua disciplina. Bom, agora nós já estruturamos como vai ficar o nosso banco de questão. Agora o que você vai fazer, então já está estruturado o banco de questão, você vai voltar ali, já resolvemos a organização das categorias, agora vamos montar as questões dentro dessas categorias. Então, vamos criar uma nova questão. Então, aí eu vou, por exemplo, depois eu já vou mostrar um exemplo aqui. Então, vou criar uma questão de verdadeiro ou falso. Então, vou adicionar essa questão. Eu vou fazer, essa questão que eu vou colocar é uma questão fácil e vai pertencer ao nível fundamentos de capital de giro, uma questão básica. Então, eu vou gravar ali essa questão, o nome da questão vai ser necessidade de capital de giro, por exemplo. Então, necessidade de capital de giro. E aí você coloca o enunciado de questão. Então, calcula, etc. E você vai adicionando a essa questão. Né? Então, aqui como é uma questão de verdadeiro ou falso, ele já dá por padrão que a resposta certa seria a alternativa falso. Então, você salva. Então, o que vai acontecer aqui? Então, notem que dentro da categoria básico, você já tem uma questão. E à medida que você vai montando, e aqui você pode editar a questão, você pode visualizar a questão, como vai aparecer. Então, fica bem versátil. Ah, mas à medida que você... Quero ter um panorama de como que já estão apresentadas as questões dentro das categorias. Você vem aqui e você, por exemplo, pode olhar qual é o teu panorama aqui, ó. Nem precisa clicar, né? Ó, olha o teu panorama, o que você tem no momento, ó. Do banco de questões eu tenho uma única questão e está aqui. Então ele vai aparecendo as questões nesse conjunto de dados. Bom, para facilitar, eu vou sair desse aqui que aqui é só deixei aqui. Então eu vou voltar, vou entrar na disciplina de finanças corporativas, está aqui. Então vou entrar em finanças corporativas, eu já deixei montadinho até para dar sequência a essa nossa discussão. Então eu vou aqui abrir o banco de questões e vou vir aqui nas questões. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Então veja, eu já coloquei um banco de questões prova do primeiro semestre. Então eu organizei e vou trabalhar nessa avaliação 3 tópicos. Estatística aplicada à análise de risco. Então eu elaborei 5 questões básicas de estatística aplicada à análise de risco, 5 questões intermediárias e 5 questões avançadas. Custo de capital. Custo de capital é um tema mais tranquilo, mais acessível, então assim, calculei comparativamente aqui que eu vou ter questões em 2 grupos, as básicas e 4 básicas e 4 mais avançadas. Nível intermediário, um grau de dificuldade só um pouquinho maior. E também vou trabalhar um outro tópico, técnicas de orçamento de capital. Criei um grupo de questões mais ou menos bem simplinhas e um grupo um grauzinho de dificuldade maior. Então o que vai acontecer? Aqui você está vendo esse conjunto. Então vamos clicar aqui, ó. Vamos olhar, eu quero olhar todas as questões que eu tenho para o primeiro semestre. Então você clica nas questões e é importante para que apareçam todas as questões do pai aqui das questões, é importante você marcar também, mostrar as questões das subcategorias. Então vejam que aqui ele aparece, ele está mostrando 20 por página, mas acho que está mostrando todo mundo. Então estão todas as questões, tem 30 questões que foram elaboradas, né? Só tem uma página. Aqui é a opção para mostrar 20, mas ele está mostrando tudo. Então, são 30 questões disponíveis para elaborar a prova em finanças corporativas. E aí você pode depois, então,
Aqui você visualiza, mas eu quero mudar, mas tem uma questão aqui, por exemplo, eu vou nas questões do nível intermediário, então eu quero ver só essas questões do nível intermediário. Mas tem essa questão aqui, na verdade, foi um erro, ela é do nível avançado. Não tem problema nenhum, você marca ela e vem aqui e, vou mudar para o nível avançado. Então, vou marcar aqui, não vou fazer isso. Então, se você quiser tirar de um lugar, nossa, eu tenho que fazer todas as questões de volta? Não, eu também não vou fazer. Então veja, a gente já tem essas categorias aqui, e vejam que das questões que você de todos os questionários que você já veio fazendo no Moodle, as questões elas ficam guardadas. E aonde elas ficam aqui no padrão. Então vejam aqui que ele tem dois grupos de questões. Então, por exemplo, aqui tem 107 questões no geralzão do tópicos de finanças corporativas. Então, o que você pode fazer? Eu posso aproveitar questões que eu já... Pode, inclusive as questões que os alunos já responderam. Da maior parte eu vou fazer assim, vou dar uma pequena recalchutada na questão e vou utilizar. Então, você vem aqui, abrir todas as questões, né? Então eu vou trabalhar aqui tem as várias, então, por exemplo, cálculo do coeficiente. Não, essa aqui, veja, eu vou ver o que é essa questão. Então eu olho a questão, cálculo do coeficiente angular. Não, olha, uma questão dessa, ela é uma questão de nível intermediário. Eu vou aproveitar essa questão lá para estatística aplicada à análise de risco, nível intermediário. Então você marca a questão e você vem mover aqui eu venho aqui, estatística aplicada à análise de risco, vou pegar aquela questão e vou pôr aqui, Então a hora que, nós tinha 5, agora já tem 6. Aquela do coeficiente angular já está aqui disponível para você. Agora o que você vai fazer, você vem aqui, digita a questão. Como essa questão os alunos já resolveram, então se o aluno for esperto, inclusive ele imprimiu e sabe já a resposta dessa, mas eu troco um parâmetro aqui, coloco 12 e 6, por exemplo, para que ele, ainda que olhe numa que ele já respondeu, que isso é ótimo, para fazer sentido o trabalho que ele já teve. Então você modifica. Então basicamente você pode já utilizar, só que essa questão por exemplo, do coeficiente angular aqui que eu estou mostrando, a hora que você moveu para esse conjunto aqui, ela não se duplica, de forma que uma questão que você tem, ela vai, enquanto você não criar uma questão, ficar movendo e editando e alterando, essa questão é a mesma o tempo todo. Então você vai ver que, eu acho que tem várias questões de coeficiente angular, mas essa aqui, se a gente voltar lá, vejam, tinha 107, já tem 106, porque essa do coeficiente angular já foi aqui para... Então é muito prático, muito versátil de você trabalhar essa parte de questão. Você enxerga tudo, aí você move, né? O detalhe bacana, versátil, prático, é você ter essa tua estrutura. Logo nós vamos chegar na montagem da prova e a gente vai ver como isso funciona. Bom, como a gente vai fazer simulação e até eu deixei a simulação num visual melhor, eu vou devolver então essa do coeficiente angular. Eu vou devolver onde ela estava lá no padrão para administração, então, pôr ela de volta lá, e a hora que eu estiver montando, pronto, voltou aqui, então aí 107. Então, eu acho que essas são as dicas básicas eu acho que o primeiro passo é você ter essa organização. Feito isso, então agora nós vamos lá para outra etapa, que é a montagem da prova. Bom, então agora nós vamos para o segundo passo, que é propriamente a elaboração da prova. Então, a elaboração da prova, nós precisamos considerar ou ter dois cuidados centrais, né? O primeiro aspecto é a configuração da prova. Por
que, na verdade, as acessibilidades e até riscos, entre aspas, de fraude, eles estão atrelados a como você vai configurar essa prova. E o segundo aspecto é como que você vai compor, porque não adianta você estruturar aquelas questões lá no banco e não adotar a técnica, a prática correta para fazer essa combinação das questões. Bom, então, vamos entrar agora, voltar lá no Moodle para fazer uma montagem bem rápida de uma prova. Bom, estou aqui então na página inicial do Moodle. Vamos voltar à disciplina que a gente vinha falando, que é de finanças corporativas. Então, abri a disciplina de finanças corporativas. E agora sim, vou montar a prova. Então, ativar a edição. Eu já vou montar aqui na parte inicial, que como tem muitos tópicos, fica longe para o aluno chegar. Então, a prova você monta por meio do questionário. Então, vou colocar aqui prova do primeiro semestre. Você pode fazer duas provas, primeiro bimestre, segundo bimestre, ou prova 1 do primeiro semestre, tem de pesquisa em administração, eu vou dividir em duas provas, porque tem muito conteúdo, né? Então, prova do primeiro semestre. O primeiro aspecto, claro, você vai calibrar, vai colocar um intervalo de tempo de duração para o aluno resolver. Você pode colocar uma data início e um horário final. Na hora que dá horário, aquelas que o aluno marcou, o sistema automaticamente envia, né? Ou coloca um horário início e coloca um tempo, tipo 120 minutos para que ele resolva a prova, né? Então, esse eu vou desabilitar aqui para não há necessidade de. Então, senão ele fica com um intervalo indeterminado, né? Ó, veja, quando o tempo expirar, as tentativas abertas serão enviadas automaticamente, né? Então, como aqui ele não vai mandar por tentativa, então tudo que ele já marcou, e inclusive o que não marcou, vai embora, né? Questão das notas. Então, uma tentativa, aí até não vai dar tempo de fazer duas tentativas, e então deixa uma tentativa, né? O layout. Então isso é importante, que ali deixar poucas questões, uma questão por página, dá um atrapalho visual muito grande. Então eu sempre recomendo que todas as questões fiquem numa página só, e o aluno vai olhando, já tem um visual de qual que ele já sabe, qual não sabe, e pode ir subindo e descendo rapidamente num panorama geral da prova dele, né? Misturar entre as questões e feedback adiado. Então essa aqui você tem que deixar o feedback adiado, porque senão tem um que termina rápido, já sabe o que acertou e o que errou, e compartilha com os colegas: olha, acertei essas, então a resposta certa dessas aqui são as que ele tem. Opções de revisão. Isso é importante. Então o que acontece? Então se você não desmarcar aqui, depois que o aluno enviou a prova, vai aparecer para ele a tentativa dele, as questões que ele acertou e errou, as notas. Então, fica arriscado a malandragem correr aqui. Tipo, ele dá um print do que está certo e está errado e compartilha com os colegas. Então, eu quero que o aluno veja só a nota. Mas enquanto o questionário estiver dentro do horário, o que acontece também? Não, vou entrar daqui a pouco e ver. Então, também enquanto a prova estiver ocorrendo, também não tem como ver a questão que está certa ou errada. Então, também aconselho desmarcar esse aspecto. E aí depois você até pode dar um feedback, você pode imprimir o relatório e passar para ele os acertos, né? Então essa é a recomendação. Se você quiser deixar já para o aluno, assim que mandou a prova, ver o que errou e o que acertou,
fica a teu critério. Isso é só para... Vamos ver que ele não vai gerar nenhum tipo de visibilidade sobre... O aluno vai saber que acertou 7 questões, mas ele não vai saber quais as questões que ele acertou, nem quais ele errou, né? Então, esse aqui são as configurações básicas da prova, né? Então, vamos salvar aqui as configurações básicas. Então, agora já montamos o questionário. Então, vamos clicar aqui no questionário. Vamos editar o questionário. Então, primeiro ponto, né? Independentemente do peso que você vai dar para a questão, você já pode escolher. Eu sempre recomendo deixar nota 10 para o aluno ver o desempenho dele em termos de 0 a 100. Ainda que você pode colocar aqui nota 6, vamos imaginar que essa prova vai valer 6, mas depois você faz a ponderação, né? E aí o aluno vai saber que no desempenho de 0 a 10, o quanto ele teve. Aqui está aí, tipo, de 1 a 6, tirou 5, né? Mas 5 pelo 5, de repente, não te dá uma visão espacial, uma visão semântica da nota. Então, agora, numa escala de 0 a 10, ele tirou 8, né? Então, já 8,5, 9. Então, é o habitual do aluno. Então, mas se você quiser deixar 6 aqui, não tem... E outra coisa que é recomendado, até para não dar problema de Ctrl+C, Ctrl+V para o colega, misturar as questões, né? Então, agora o que nós vamos fazer? Vamos montar a prova. Então, vou aqui, vou adicionar uma questão aleatória para ir lá no banco de questão. Então, acontece aqui. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pedir para o Moodle desse conjunto básico para ele pegar 3 questões. Então, eu vou pegar 3 questões dessas básicas, vou adicionar essas 3. Daí, eu quero pegar também mais 3 questões do Estatística Aplicada à Análise de Risco. Quero que ela escolha 3 questões aplicadas à análise de risco. Eu quero que ele escolha 2 questões da Estatística Aplicada na Análise de Risco nível avançado. 2 questões dessas. Eu também quero, agora, já completei aqui, eu vou colocar 2 questões de custo de capital do nível básico, então que ela escolha 2 básicas de custo de capital, vou adicionar. Eu vou adicionar de custo de capital, vou pegar uma questão dessas aqui, então vou pegar mais uma questão dessa nível intermediário, que já está marcado, então adicionar mais uma daquela. Eu vou colocar técnicas de orçamento de capital, questões básicas, eu vou colocar 2 questões básicas dessa. E também eu vou adicionar uma de técnica de orçamento de capital, nível intermediário. Então vejam que eu já montei todo o meu repositório de questões. Tem 14 questões. Então note que, pela contagem, se todas elas tiver peso 1, ainda que você tenha um total de avaliação de 14, ele vai fechar na nota que você quer que feche. Então, o que eu posso fazer aqui? Na verdade, essas notas aqui, elas são efetivamente o peso que você pode dar. Então, pensei o seguinte, ó, nível básico tem peso 1, nível intermediário, eu vou dar peso 1,5. Então, note, para você separar o decimal tem que ser o ponto, não a vírgula, porque o nosso Moodle, ele é a decimal separado por ponto. Então, 1,5 que essa que é intermediária, 1,5 essa que é intermediária. Avançado, vou dar peso 2.
que básico, básico. Tem uma intermediária aqui também, para seguir o mesmo critério, peso 1,5. E mais uma intermediária aqui, peso 1,5. Então, tá aqui tem 14 questões. Então, você já tem aí o questionário montado. Então, note que aqui dá 19,5 pontos, mas já vamos testar, ele sempre vai finalizar em 10. Né? Então, veja, putz, eu vou fechar em 15 questões, mas pô, eu tenho uma questão que eu queria que tivesse em todas as provas. Então, você não coloca para ser aleatório. Então, você vai lá naquela questão e adiciona. Pode ser dessa questão de prova ou uma outra. Então eu não quero uma questão aleatória, eu quero uma questão, ou você escreve ela direto aqui na prova, ou você monta ela, ou você escolhe uma lá do banco de questões. Então, por exemplo, tem uma aqui, eu vou desse conjuntão aqui. Então eu quero que essa aqui, para o pessoal entender as funções de testes, então eu quero que todo mundo responda a essa questão aqui. Então eu venho aqui, seleciono ela e adiciono. Então vai ter a questão e essa questão, veja que você não colocou aleatório, ela vai estar sempre em todas as combinações que o aluno, a hora que o aluno fizer, vai ser sorteado nessa composição, com essa amarração, nessas 14, mais essa daqui vai estar presente em todas as provas. Então vejam que tá, já mais ou menos ficou calibrado. Essa é uma questão fácil, então vou deixar no nível 1. Mas você poderia também, no particular aqui, dar um peso a essa questão. Nós foi para 20,5. Agora vamos olhar como que ficou fazer uma visualização prévia dessa. Então vejam que aqui eu coloquei umas bem tudo igual, só para facilitar, eu deixei em cores, o verde, o amarelo e o vermelho. Então note que ele jogou uma questão básica de teoria do orçamento, técnica de orçamento de capital, depois de custo de capital intermediário, depois estatística aplicada à análise de risco intermediária, outra de estatística intermediária, uma de estatística básica, teoria do orçamento, técnica de orçamento básica, aquela que eu joguei aleatoriamente, custo de capital, estatística avançada e assim, ó, ela montou as 15 questões. Então, aí eu vou iniciar uma nova visualização, ele vai fazer um outro sorteio. Então, iniciar a nova visualização, veja que agora começou com uma estatística aplicada básica, estatística aplicada avançada, aquela que vai ficar sempre, já ficou aqui em terceiro. Estatística aplicada e assim sucessivamente. Então, veja que nova visualização. Né? Então, nova visualização, olha que aquela que você quer que sempre esteja, essa não sai daqui, porque você não colocou ela para ser sorteada. Então, é assim que ele vai sorteando. Então, fica bem versátil. Então, só agora vamos voltar lá. Deixa eu vou para ficar bem rápido. Então, vou voltar lá no editar o questionário de volta. Editar o questionário. Então eu vou deixar aqui só as aleatórias. Então eu vou remover essa daqui. Deixar as 14 aleatórias. E agora eu vou voltar aqui na visualização. Vai gerar uma outra combinação. Agora nós vamos simular a execução dessa prova. Então, verdadeiro. Vou fazer como alguns alunos meus fazem uma prova. Então aqui resposta 100. É verdadeiro. Lógico, vai ter as opções para responder. 100, tudo, hoje está tudo 100. Verdadeiro. 100 de novo. Verdadeiro. Verdadeiro. 100 de novo. 100.
verdadeiro. Hoje eu estou meio teimoso. E 100. Agora, finalizar tentativa. Ele vai mostrar para o aluno tudo que ele respondeu. Ó. Então, ó, você respondeu todas. Caso tivesse ficado uma em branco sem responder, o aluno pode retornar a tentativa, enviar tudo e terminar, enviar tudo e terminar. Então vejam que ele não dá, né? O aluno sabe que ele marcou, então veja, estou bom de chute hoje. Então, ele ficou dos 19,5 pontos que o aluno podia fazer, ele fez linearmente, dentro daquela pontuação, 12,5 pontos. Na proporção de 0 a 10, que é a calibragem da tua nota, ele teve um aproveitamento de 64% e a nota é 6,4. Então fica bem prático. Então ele até pode, de repente, ele já poderia fazer isso, vou imprimir, vou printar isso e mandar para o colega. Pode fazer isso, o colega se confiar aqui, que as provas são diferentes, então, né? Mas eu acho que é o limite que a gente tem para tentar fazer um negócio com a devida segurança, ou pelo menos com um pouquinho de preocupação de segurança, para que essa prova não vire festa. Então tá aqui as dicas, e claro, aí fica a critério de cada professor ali, as adaptações, e pode ser que o professor já tenha níveis mais avançados, já pesquisou mais coisas, então, mas como muitos têm perguntado, então fica esse tutorial bem tranquilão para aplicar, elaborar a prova aí, já que vamos ir quase até o final do ano nessa modalidade.